Buenas noches. Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês, né? Ontem estive aqui com os jovens, compartilhando a palavra, hoje de manhã também, e agora à noite, né? Eu vim do Peru, alguns já têm perguntado, mas você veio para quê, né? A gente tem que dar uma resposta, né? A pessoa faz a pergunta, você veio para quê? Gente, eu vim porque estava cansado, né? Não da família, da esposa. Eu moro no norte do Peru, sou do Peru, né? E estou trabalhando lá no Peru, já é a fronteira com o Equador. Meu estado chama Piura, tá? Não confunda, não é Piauí, é Piura. E aí o estado aí do outro lado é o Equador. Faz calor, faz bastante calor. Se você encontrar uma pedra bem quente, você quebra um ovo e ele frita na hora, tá? Tem partes aí que é muito quente. E casado, tenho 4 filhos, estamos trabalhando aí na obra do Senhor. Bom, para vocês conhecerem um pouquinho, sou pastor da igreja local. A igreja local mais ou menos tem uns 45 a 50 pessoas e umas 20 crianças, né? O local é pequeno, tem 120 metros quadrados, tá? E já não tem por aí terreno para comprar e estamos aí. Sou pastor da igreja local. Tínhamos 2 congregações, mas já viraram igrejas, então só ficamos com a igreja local. A nossa denominação tem 90 igrejas e 40 pastores. Então, eu faço parte de um grupo de pastores, somos 8. E 2 vezes, normalmente por mês, nos reunimos, esses 8 pastores, para ver os trabalhos das diferentes igrejas, dos pastores, enfim, né? Tem pastores aí que eles são pastores da igreja local e tem 2 ou 3 congregações. Então, está faltando pastor aí, né? Está faltando pastor. Alguém quer ir lá no Peru? Depois falar. Está faltando gente. Depois sou presidente do equipe de plantação de igrejas. Temos plantado já, em 2 anos, plantamos 2 igrejas. Uma aí bem na fronteira com o Equador e outra aí no litoral, na praia. E a outra estamos pensando plantar lá no Amazonas, né? E estamos aí trabalhando. O outro que temos um pequeno seminário bíblico, que já tem 20 anos. Esse seminário é pequeno porque os grupos são pequenos. Gente, eu quero, e assim, já desde ontem, estava falando a realidade missionária, a realidade de cristão lá no Peru, porque de repente você nunca saiu assim para outro país, para outro lugar, e você acha que todos os lugares são como o Brasil, né? Que você vai aqui a 4 ou 5 quarteirões, tem uma igreja, né? Vai uns 4 ou 8 quarteirões, tem outra igreja. Um dia eu estava passando em Londrina, em 7 quarteirões tinha 5 igrejas. Lá no Peru, às vezes, tem lugares que você vai, termina um lugar e você não encontra uma igreja. Tem lugares nas montanhas, eu estava trabalhando num lugar das montanhas, aí tem 70 lugares, e pelo menos em 55 lugares povoados não tem igreja nenhuma. E assim essa é a realidade de muitos lugares no Peru. Então, eu quero que saiba que o Brasil é um país muito abençoado, né? Vocês têm muitas igrejas, muitos irmãos. Normalmente, brasileiros que estão lá fora, ao menos no meu país, Peru, eles estão fazendo a obra missionária, né? Legal, eu lembro que fomos para migrações com minha esposa, né? Ela é de Londrina, brasileira. Então, fomos e ela tinha que preencher um documento, né? E tinha uma parte que está escrita, religião. Aí minha esposa colocou presbiteriana. Não, colocou evangélica. Aí quando ela deu a folha, o rapaz aí, o que trabalha em migrações, falou assim, peraí, que eu fazer uma pergunta. Que no Brasil só tem evangélico? Não tem católico? Eu falei, mas por quê?
É porque todo brasileiro que vem aqui preenche aqui que é evangélico. Não tem católico, não tem outra religião lá. Com minha esposa ficamos contentes. Nossa, que eu falei, não, que todo brasileiro, sim, todo brasileiro que vem aqui em migrações, porque tem um monte, todos eles colocam evangélico. Gente, vocês não sabem o maravilhoso país que você tem. Escuto muito brasileiro reclamando do Brasil, né? Vocês não sabem a quantidade de comida que vocês têm aqui. Vocês não sabem ficar assim, deixar seus carros lá fora tranquilamente, né? Entrar num lugar gostoso. Lá em Peru tem igrejas, mas não tem muitas. Tem lugares que você vai e não encontra igrejas. Eu estou lá com minha esposa. Uma oportunidade me chamaram da França para falar, William, queremos fazer uma proposta. Era uma igreja da Assembleia de Deus que estava propondo para mim ir lá com toda a minha família para ficar no sul da França, né, aí fronteira com a Espanha. Aí me propondo para eu ir lá trabalhar vários anos. E aí o pastor falou, William, vai ser muito bom para você, para tua esposa, teus filhos, que vão aprender francês. Temos uma colônia aqui de gente que fala espanhol, vai ser legal o trabalho. Mas enquanto ele falava, eu não sentia paz. Sabe, ele falava, ai meu Deus, por que ele não termina rápido? Eu estava falando no celular. E aí falava. Aí eu queria colocar algumas travas, falava, mas eu tenho 4 filhos, né? E todos os documentos, não se preocupe. Aqui a Assembleia de Deus na França é muito respeitada. Você envia todos os seus documentos e nós nos encargamos de toda a burocracia desses documentos. Só você chega aqui, trabalha e de passo você ganha em euros. Gente, não se trata de ganhar em euros, não se trata da Europa, não se trata de buscar a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é agradável e é perfeita. Quando a gente vai amadurecendo, a gente não vai pelas propostas, vai pela vontade do Senhor. Falei para minha esposa, falou, sei lá, William, vamos orar, né? E ainda falaram assim, não dá uma resposta agora, daqui meio ano. Gente, eu estava intranquilo. Por quê? Porque eu queria ficar no Peru e quero ainda ficar no Peru, porque tem muito trabalho ainda para fazer. E aí a gente estava cansado e todos os anos pegamos umas férias aí, saiu com minha família e tal, mas desta vez, desde outubro, eu peguei um dinheirinho por aí, tratei de ver, prestar, sei lá, falei para minha esposa, eu quero ir lá no Brasil, quero me soltar um pouco, que se eu fico perto por aqui, ele vai me chamar para o seminário, vai me chamar, eu quero ir longe, né? Quero estar assim tranquilo, quero descansar. Gente, tem um momento em que o desgaste ministerial é forte. Parece que as ideias já não batem muito, né? Parece que a gente como que já não tem mais emoção no ministério, que a gente está cansado, né? Você não vai ser como o pastor, né? Que, como uma criança lá no Peru, tinha várias crianças, e aí fiquei sabendo, porque de todas as crianças que estavam aí, o professor começou a falar assim, a ver, seus pais em que trabalham? Falou para o primeiro a criança, teu pai trabalha em quê? Ah, meu pai é professor. Aí foi para outro, meu pai é engenheiro. Você, meu pai é tal. Aí chegou no filho, né? Chegou na criança, e teu pai o que é? Não, meu pai não trabalha, meu pai é pastor. Meu pai não trabalha, meu pai é pastor. Gente, pastor cansa também, né, pastor? Emocionalmente. E aí eu vim, gente, para cá. Eu estou aqui com vocês, estou achando legal, gente, né? Comendo bastante carne, né? Linguiça, coisa que não tem quase lá. Linguiça lá não é muito boa, não. E quase não tem, é caro, né? O problema é que estou me acostumando, né? Gente, vamos abrir a Bíblia. Quero compartilhar a palavra do Senhor. Ainda tenho minhas folhas aí que faço a pregação, né? Parece que estou no Antigo Testamento ainda, né? Vamos, gente. Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Vamos aí, ler. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei.
e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra, e edificarei ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Quando a gente pensa no chamado ministerial, quando a gente pensa assim que Deus me vai chamar para fazer um tipo de trabalho, a gente imagina que Deus vai chamar pessoas as mais consagradas, né, da igreja, ou você acha que Deus vai chamar as pessoas que sabem mais, sabem teologia, né, sabem mais as instituições de Calvino e tanto, né? Mas de repente você fica surpreso porque Deus chama você fala, ai Senhor, mas eu não sou capacitado para isso. Gente, Abraão estava capacitado para o chamado do Senhor? Não. O livro de Josué 24:2 diz que Abraão ele morava no sul da Caldeia e ele era adorador de deuses. Ele, os irmãos e o pai, a família toda adorava os deuses. Mas na soberana vontade do Senhor, Deus quis chamar Abraão para começar de aí uma nação. Israel até então não existia. Israel ia começar com Abraão. Abraão não era judeu. Abraão não era israelita. Abraão era um caldeu. Mas Deus, através de Abraão, vai começar uma nova nação que ainda não existia, né? Por isso que falam, né, que a nação que tem certidão de nascimento é a única que é Israel. Porque a história conta quem foi o primeiro membro para começar uma nação. Deus chamou Abraão. Mas Deus tem uma visão ampla no chamado. Por isso você não fique surpreso se de repente Deus guiar alguém para te chamar para algum ministério, para fazer alguma coisa. O mais importante, gente, é que todos nós estejamos trabalhando para o Senhor, fazendo uma coisa, fazendo outra. De repente você não toca algum instrumento, mas você está fazendo alguma coisa. Gente, Deus não só chama a gente para trabalhar aqui nessas quatro paredes. De repente Deus chama você para trabalhar lá no mundo. Porque somos diáconos para o Senhor, porque somos servidores de Deus lá no mundo. De repente você serve, Deus usa você aí no trabalho, na empresa, aí no comércio, no bairro, nos lugares. O mundo é o lugar do trabalho nosso. A nossa paróquia, né, como dizia João Wesley, a nossa paróquia é o mundo. Então você não fique pensando, mas eu na igreja não faço nada. Mas não será que Deus está usando lá, em outro lugar? Que de repente não tem nada a ver com a igreja, mas Deus está usando você. Então é a maneira de Deus te abençoar e a maneira de Deus te usar. Primeiro lugar, gente, quem tem iniciativa no chamado é Deus. Deus que tem iniciativa no chamado e Ele chama. Chama para ser salvo, né? Graças a Deus, Ele tem iniciativa. Bom, já conhecemos, né, todo o processo que dá para ser salvo, né? Em Jesus Cristo, pela sua graça. Mas depois que estamos no seu reino, aí Deus vai chamando cada um e colocando a cada um no corpo de Cristo. Quando eu olho para a minha família, gente, eu não sei por que Deus me escolheu a mim. Sabem quantos irmãos eu tenho? Somos um time. Eu mais 12. Somos 13. Até agora ninguém empatou a minha mãe. Somos 13 irmãos. Dos 13, 1, 2, 3, 4, eu sou o número 11.
Faço uma pergunta. Você acha que minha mãe ficou contente quando ficou grávida do número 11? Ou seja, de mim? Gente, eu acho que minha mãe ficou com raiva do dia que ficou grávida de mim. Fala, outro moleque, já são 10, agora vem 11. Ainda bem que eu não tenho sentimento de rejeição. Acho que Deus me curou já desde o ventre da minha mãe. Glória a Deus, amém. Porque, gente, minha mãe teve um filho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E meu pai era ruim, meu pai batia na minha mãe, batia mesmo. Agora minha mãe estava grávida do número 11. Daí nasceu o 12 e o 13. Aí fomos criando, né? Lembro quando minha mãe ia começar porque lá no Peru, o costume é fazer o prato, né? Prato feito vai colocando na mesa, né? Lembro que todos os irmãos ficávamos com a colher aí batendo na mesa, né? Quando minha mãe pegava os pratos. Minha mãe falava, para, gente. Quantas mãos eu tenho? Tranquilos. Mas quando ele já vinha com o prato, mas eu. E todo mundo, né, queria o prato. E aí ia ficando, né? Mas dos 13, sou eu aquele que Deus me chamou para o ministério. Os outros são crentes, mas eles não estão assim, na área pastoral. Deus me chamou para o ministério. Agora, você sabe por que Deus me chamou ao ministério? Sabe? Eu não sei. De 13 filhos, Deus me chamou. O número 11, né? Eu acho que Deus está falando. Primeiro não, segundo não. 11 aqui, eu acho que tem cara de gente boa. Vou chamar ele. Chamou. Por quê? Porque quem tem a iniciativa no chamado é Deus. Gente, eu sinto-me muito honrado de servir ao Senhor. Gente, sabe, às vezes, eu lembro que estava na Dinamarca, em Copenhague, e só passava, né? Entrei em lugares muito bonitos, tá? E também isso aconteceu na Suécia, que eu estava na frente, sabe? Na Suécia, aí na capital de Suécia, esqueci a capital, qual que é a capital da Suécia? Estocolmo, né? Estocolmo. E aí em Estocolmo, todos os turistas, eles ficam fora do palácio do rei, né? Porque tem um momento que o rei abre as portas, o palácio bonito, né? Abre as portas e a rainha e o rei, né? Aí, né? Peruano, tudo bom? Aí vai, né? Começa a cumprimentar. Só isso. E depois entram. E para os turistas começa a tirar foto. Gente, de repente eu estava lá fora, esperando também, porque estava de passada, e estava em Estocolmo. E caminhando, de repente comecei a ter como um sentimento de inferioridade. Mas de repente comecei a pensar, quem sou eu? Não na parte da posição econômica, social, nada disso, senão que eu comecei a pensar e a andar de que eu sou filho do rei, que fui chamado pelo Senhor e que Deus colocou seus olhos em mim e que sou especial. E aí como que encheu o peito e comecei a caminhar com a frente, né, a testa em alto, né, a cabeça em alto. Por quê, gente? Porque eu tenho o privilégio, temos o privilégio de servir ao Senhor. Amém? Ser chamado. Gente, eu nunca levantei, eu ergui a mão para falar, Deus, eu quero ser pastor. Você ergueu, pastor? Passou a mão? Não. A gente chegou na igreja, eu cheguei na igreja, comecei a ir porque eu gostava, tá? Mas depois no caminho que eu senti que Deus estava me chamando para o ministério. Não foi anjo, não foi nada, só o sentir de Deus. Mas quando Deus chamou Abraão, gente, por isso que eu quero falar para vocês, que o chamado do Senhor, quando Deus nos chama, é um chamado amplo. Ou seja, quando Deus chamou Abraão, Ele diz, eu abençoarei a tua descendência. Abraão não tinha filhos. Depois teve um momento no capítulo 15, que Deus fala, Abraão, olha para as estrelas, conta. Não posso contar. Tá, a tua descendência será como as estrelas, como a areia do mar. Ou seja, quando Deus chamou Abraão, Deus já estava enxergando Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Quando Deus nos chama no ministério, Deus não só está enxergando a minha vida, a tua vida. Deus está enxergando os filhos, Deus está enxergando os netos. Porque o chamado do Senhor não é muitas vezes como a gente tem pensado que assim, falamos que o chamado é pessoal,
Mas quando Deus chama a gente, Deus enxerga a nossa descendência. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha 18 anos. Eu nem sabia que ia vir no Brasil. Mas Deus já estava enxergando a minha descendência. Por isso que muitas vezes Deus quer usar a família toda. E tanto é assim o chamado, gente, que muitas coisas que você queria fazer na vida para o Senhor, você não está conseguindo fazer. Mas que de repente você vê que são teus filhos ou teus netos os que estão servindo ao Senhor. Porque o chamado do Senhor é amplo. Por exemplo, de repente você fala, não, eu sempre queria servir ao Senhor, eu queria tocar piano, mas nunca consegui. Mas meu neto, ele está servindo ao Senhor, está com violão, guitarra aí, tocando, bateria. Ou meu filho. Por quê? Porque quando Deus chama, Ele chama também os descendentes. O chamado do Senhor é amplo. Eu estava falando ontem com o César e o pastor Alessandro do chamado que eu recebi para ir a Mali. Gente, e aí em Mali falam francês. Eu falava para eles, aqui o ruim da família sou eu, que não consigo aprender francês. E tratei de estudar e não consigo. E até agora eu não fui para a África. Aí o pastor fala, cara, você tem que pensar, de repente, quem são os que vão ser teus filhos. E é verdade. Eu acho que eu vou também, mas que os filhos, eles estão aprendendo francês, é porque eu acho que também eles vão para lá. Por quê? Porque o chamado do Senhor, quando Ele me chamou ainda solteiro, Deus já estava enxergando os filhos. Eu não conheço os netos, né? Mas Deus já enxerga os netos. Porque o chamado do Senhor é amplo. Vai além daquilo que você imagina. Sempre na Bíblia, gente, Deus abençoou gerações. Deus sempre abençoou gerações. É maravilhoso, gente, que até os teus filhos são abençoados pelo Senhor, os netos, porque o Senhor faz misericórdia a muitas gerações. Então temos uma família abençoada, protegida pelo Senhor, abençoada pelo Senhor. O chamado está aí, ele continua. De repente você nunca vai ou nunca vai ir para outro lugar, mas o chamado está aí para servir ao Senhor, porque o chamado do Senhor é um chamado amplo. De repente, gente, você ora. O César estava falando aqui. Quão importante são as suas orações para nós como missionários. Eu não escolhi ser missionário, eu não escolhi ser pastor, mas eu fico muito grato a Deus pelo chamado, pela maneira como Deus está me tomando e usando para continuar levando o Evangelho a muitos lugares. Eu lembro que era um rapaz magrinho, tá? Agora já encheu mais o corpo, magrinho, e eu ficava olhando para todo mundo o que eles faziam, mas Deus já estava me procurando para o ministério. E de repente, gente, pensar que nesse trajeto ministerial, Deus, através da sua graça e misericórdia, Deus tem me usado para levar o Evangelho a vários lugares. Temos levado o Evangelho para a selva. Sabiam, irmãos? Tem muitas igrejas na selva. Já fomos várias vezes com alguns irmãos da igreja para o Amazonas. E estamos indo agora em julho. Se alguém quiser entrar aí, fala, eu não vou para o Paraguai, eu vou para o Peru. Vamos, gente. Tá? Vamos aí. Já temos ido aí. Eu levei já meus filhos, minha esposa. Parece uma coisa doida, louca, né? Descabelada aí, mas gente, Deus às vezes é um pouco louco também, né? Fazendo as coisas. Já fui com a minha família, já andamos no Maranhão, no Rio Paranapura, aí entram barcos, gente, aí tem uma profundidade de 40, 50 metros de profundidade, e temos ido levando 3 coisas, nós levamos para a selva. Uma delas é roupa nova ou usada em boas condições, levamos brinquedos, porque lá onde vamos, gente, são comunidades nativas que eles falam Awahum.
E a wahun não tem nada a ver com inglês, com espanhol, idioma indígena. E vamos lá, levamos brinquedos. E brinquedos assim, por quê? Porque você vai para as comunidades e eles têm criança, gente, que é único, tem muita criança. Você sabe que na selva o que mais tem é criança. E tem muitas crianças e o brinquedo deles, qual que é? Brinquedo de bateria, de pilha? Não. Eles usam as tampinhas das garrafas, quando tem garrafa, né? E pegam as garrafas, pegam as conchas, o caracol, e eles brincam com isso. Eles inventam qualquer coisa. Quando de repente levamos os brinquedos, eles são muito educados. Eles ficam numa fila e aí começamos a dar um brinquedo para cada um. Gente, eles olham a alegria deles aí, e eles começam a falar o idioma e começam a juntar os brinquedos e começam a brincar aí na terra. Levamos 3 coisas: roupa, brinquedos e bíblias, porque lá quase os irmãos não têm bíblias. E se tem bíblias, essa bíblia já está velha, né? Faltam folhas. Por quê? Porque como eles estão dentro, eles não saem para a capital, uma cidade grande, para comprar uma bíblia. Por isso que nós temos a missão de levar bíblias. E temos ido lá, graças a Deus, abençoar de uma ou de outra maneira. Normalmente sempre vamos a 4 comunidades. Lá, de casa de oração, são 35 comunidades, ou seja, 35 igrejas em 35 comunidades diferentes. A mais perto fica 1 hora, 2 horas de bote, como seria? De canoa, barco, não sei qual seria o nome do transporte aí que vai pelo rio. Balsa, né? Balsa seria? Balsa. E tem um motor de um cavalo, né? Que faz peque, 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 peque. Por isso é chamado de peque, peque. Porque ele faz assim, peque, 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 peque. Gente, nesse peque, peque, se você vai, o mais distante são 4 dias no rio para chegar nesses lugares onde tem essas igrejas. E levamos bíblias. E estamos indo agora em julho. Qual que é a ideia? Abençoar, gente. Abençoar, levar brinquedos, levar roupa. No primeiro dia de culto, quando os irmãos vêm, porque são igrejas assim de 40, 50, 80 irmãos, enche o templo, muitos deles chegam sem sapato. A camisa quase rasgada e uma camisa que você acha, você pensa, puxa vida, essa camisa deve ter 12 anos, 15 anos de uso, né? De repente, quando a gente chega e começa a doar as roupas, engraçado que no dia seguinte do culto, eles quase todos chegam com roupa nova, né? Aí eu vejo a minha camisa colocada no outro, né? Aí legal. E levamos bíblias, entregamos as bíblias em espanhol normalmente. E eles aí estão lendo. Gente, eles não são preguiçosos. Eles ficam lendo. E legal, estamos indo no mês de julho. Para lá, estamos indo um grupo. Bom, aí tem algumas coisas, tem que pagar o preço, né? Como eu falava hoje de manhã, né? Aí fomos a algumas comunidades, uma delas, por exemplo, fomos, eu com minha esposa e meus filhos. E aí, o que comíamos? Prato do dia, segunda-feira, sopa de macaco. Amém? Segunda-feira, sopa de macaco. Aleluia. Aí eles colocam um prato de água salgada, com um coentro por aí, uma cebolinha e a mãozinha do macaco. Aí você levanta a mão e... Você acha que não vai comer? Você acha que come. Por quê? Porque lá não tem restaurante. Se você faz, eu não vou comer, vai ficar com fome, porque não tem restaurante. Não sei se dá para passar uma imagem aí da larva que mostrei ontem. Não dá? Não dá. Lá tem uma lagarta, que eles, para agraciar você, para sentir bem-vindo, ele dá uma lagarta assim, grossa, parece uma banana. E ele tem assim, a cabecinha preta. Aí lembro que tínhamos chegado e uma irmã abençoada, não sei se o Espírito Santo a guiou, mas ela chegou com uma panela de lagartas, tinha como 50. Falou,
eu trouxe isso para vocês comerem. Mas ela trouxe com tanto carinho que quando abria a tampa, estavam aí que se mexiam, gente. Aí minha esposa, que é mais missionária que eu, aí a mulher ainda ficou olhando, né? Não vai comer? Aí minha esposa pegou, o lagarto se mexendo, e ainda mostrou, não, você pega, aperta a cabeça, e aí ele morre, e aí come, cru, aleluia, aí pá, e começa a comer, né? E aí o negócio verde, minha esposa comeu 5. E a gente come aí, né? Tinha outros bichos que a gente não conhecia, mas eles colocavam. Gente, eu saía por aí, de repente, para ver se tinha um lugar onde vendem algumas coisas. Você não vai encontrar. Então você volta, pega o prato e come. Vai ficar vários dias aí. Gente, aí você ora, aí, Senhor, meu Deus. Né? E estamos indo para a selva, gente. E significa pagar o preço. Vamos lá. E comemos vários tipos de animais. Tem formiga também que eles comem. Se você não quer lagarta, tem uma formiga vermelha assim, né? Que eles pegam, eles vão catando assim, e dão para você, né? E o pior é que eles entregam e ficam olhando para você comer, né? Ou seja, não entregam e vão embora, porque eles querem ver você comer, não porque estão querendo fazer coisa ruim para você, mas porque eles acham que estão dando alguma coisa gostosa, né? É a picanha do dia, né? Vai lá, formiga. Vai. E aí, né? Gente, você come e não sei o que cara quer fazer. Mas é aí, gente. E tem 35 comunidades. Estamos indo para lá. Mas que bom, gente. Eu sinto-me abençoado assim de estar com um grupo de irmãos. Depois, quando voltamos, né? Depois, quando voltamos assim, eu fico pensando e falo, Senhor, muito obrigado. Sinto-me honrado, Senhor, de ter sido usado, ir lá, no lugar aí, gente que eles precisam de pastores, servos de Deus, e de repente, pela situação aí, pelo contexto, muita gente não vai. E eles abraçam, e eles choram, escutando a palavra do Senhor. Eu lembro que estava aí, e o pastor, ele foi me procurar, estando aí na selva. O pastor falou, Pastor William, eu quero que você dê um ensino para meus líderes. Falou, estou aqui, eu vim aqui para ensinar. Sim, pastor, porque teve aí um missionário que veio ele falou, não sei se da Colômbia ou do Brasil, veio aí por a selva, e ele começou a ensinar umas coisas raras. Falou que Jesus vai vir pronto, e que a gente tem que estar apresentável, porque ele vai vir à noite. E a gente assim, e todos os líderes, normalmente quando eles vão dormir, eles dormem com camisa, a melhor que tenham, se tem gravata, já dormem com gravata, e sapatos, porque se o Senhor vier, Ele vai levar dessa maneira. Por quê? Porque tem que estar vestidos de maneira digna. Falou, pastor, é assim? E falou, e os líderes, eles dormem assim, e eles já falam para os irmãos que tem que dormir assim, de maneira elegante, porque o Senhor vai vir à noite. E o Senhor, quando Ele vier e encontrar alguém que não está com gravata ou com camisa, Ele não vai levar. Pastor, é assim? Aí eu falei que, sim? Não. Eu falei, fiquei com tanta dor. Eu falei, quem que falou isso? Teve um missionário que veio por aqui e ele treinou o povo e está assim. Aí fui lá e ficamos vários dias estudando a Bíblia. Gente, tem bastante necessidade. Quero ler outro texto com vocês. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. Vamos ler aí. O versículo 5. Bom, parece que eu tenho outra versão em português diferente à maioria, né? Mas eu vou ler o que tenho aqui. Versão em português. Diz, 11, Eclesiastes 11, versículo 5 e 6. Diz, assim
assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Jesus, a palavra de Deus diz, né? Que assim como você não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, e também você não sabe como o caminho do vento, o Salomão diz, assim também não sabemos como Deus faz a sua obra. Salomão tinha muita sabedoria. A Bíblia diz que não vai ter antes nem depois de Salomão. É o único homem que foi cheio de sabedoria. Mas tem uma coisa que o Salomão não sabia, em toda a sua sabedoria. O que ele não sabia, como que Deus obra, como que Deus faz essas coisas. Salomão falava, né? Assim como a gente não conhece o caminho do vento, tal, eu também não sei como Deus faz a sua obra, como que Deus faz essas coisas. Gente, Deus se reservou muitas coisas, por ser Ele soberano do universo, que não tem revelado para a gente. Por exemplo, se você me faz uma pergunta assim, Pastor William, por exemplo, minha avó, ela morreu muito crente, com 90 anos, mas ela morreu assim, já caminhando devagar, muito doente. E o dia que ela ressuscitar, o dia que o Senhor ressuscitar e estar na pátria celestial, aí todo mundo, ela vai ressuscitar com que idade? Com 25 anos, com 15, adolescente, jovem? Eu falei, não sei. Por quê? Porque tem coisas que Deus já não tem revelado, porque Ele tem se guardado, preservado Ele como Deus. Mas o que Deus fala do céu é que Ele é maravilhoso, bonito, não vai ter dor, não vai ter morte, tudo isso. Legal. Mas depois detalhes a gente não sabe. E dessa maneira como Deus faz a obra entre nós. Gente, enquanto a gente vai caminhando com o Senhor, Deus vai fazendo muitas coisas na nossa vida, que muitas vezes parecem loucas. Por quê? Porque você não vai entender, às vezes, como que Deus obra na tua vida. Você descanse no Senhor, que quando Ele faz as coisas, Ele faz as coisas muito bem feitas, no tempo dEle. Deus sabe como fazer as coisas. Aí você fica perguntando, mas Senhor, por que eu perdi tal coisa? Mas por que perdi o emprego? Por que eu perdi meu marido? Senhor, mas por que eu perdi tal? E começamos a tratar de descobrir a pergunta, uma resposta, mas de repente vai passando o tempo e a gente não tem uma resposta. Gente, muitas vezes vamos morrer e não vamos encontrar uma resposta para muitas perguntas que nós fazemos. Porque você não sabe como Deus obra. Você não sabe o que Deus faz na sua vida. Eu lembro que a minha irmã, foi no ano 99, ela estava na Argentina. Ela tinha separado do marido e estava na Argentina trabalhando. E ela voltou para o Peru, por quê? Porque ela tinha uma filha de 4 anos. Ela voltou porque os médicos tinham falado para ela que ela tinha câncer e davam 6 meses de vida. Falavam, o teu câncer está avançado e você tem 6 meses de vida. Ela chorando, eu ainda estava estudando aqui no Brasil, ligou, ela chorava. Eu também chorei. Aí ela foi para casa e foi para outro médico lá no Peru, ela não falou nada e o médico falou, você tem câncer. E o câncer está bem avançado. Aí minha mãe, que é crente de muitos anos, falou para minha irmã, mas tem esperança em Jesus, Deus pode fazer um milagre. E minha irmã, e aí minha mãe começou a pregar o evangelho, e ela falou, eu quero entregar minha vida a Cristo. E aí minha irmã começou a chorar, entregou seu coração a Jesus. E aí ela tinha reunido a todos meus irmãos, e ela já tinha falado, se eu morrer, minha filha vai ficar com você. Aí ela começou a chorar. Foi no ano 98. O que aconteceu? Deus fez uma coisa que ninguém pensou, ninguém pensava, mas que acreditávamos em Deus. Eu que orava. Ela começou a orar, e ela começou a sentir uma coisa sobrenatural em seu corpo. Ela tinha há pouco tempo entregado sua vida ao Senhor. Aí ela começou a pular e gritar, sentia tanta paz em seu coração, e falou para minha mãe, mãe, eu quero ir para outro médico. Eu sei que Deus, parece que Ele fez alguma coisa, mas eu estava sentindo uma coisa estranha enquanto eu orava.
Aí ela foi para um médico, não falou nada. Para um bom médico na capital, ela foi para Lima. Aí ele entrou, mostrou, apresentou para o médico a situação na qual ela se encontrava. E o médico falou, vamos fazer alguns exames. Minha irmã não tinha falado nada. Aí o médico falou, tudo bem, amanhã você volta, já tem a resposta. Quando ela foi para o médico falou, tem uma inflamação em seu útero, tá? E vamos receitar umas coisinhas aí. Falou, mas como que é uma inflamação? Resultado de uma inflamação. Mas como inflamação? Eu tenho câncer. Eu falei, está louco, como que tem câncer? Uma inflamação. E aí ela tirou dos 3 médicos e falou, tem aqui. Não acredito, você é crente? Sou crente. Do ano 98, minha irmã ligou. Quando ela ligou, eu pensei, puxa vida, sabe quando você não está esperando a ligação de madrugada? Aí ela ligou, falou, ué, ele não sabe, Deus fez um milagre. Mas que milagre? Não tenho mais o câncer. 98, ontem, era a primeira filha, tinha 4 anos, 98 já passaram vários anos. Depois, mais na frente, teve outra filha que ontem foi o quinzeañero dela, cumpriu 15 anos. Ele fez um milagre maravilhoso. Dá para entender. Alguém explica isso? Porque Deus não dá para colocá-lo aqui. Deus faz suas obras, como diz a Bíblia, além do que pensamos ou sentimos. Deus é soberano, Deus é grande, mais grande do que a gente imagina. Deus é todo poderoso. Ele é o soberano do universo. E Ele vai além daquilo que a gente pensa. Deus é maravilhoso, Deus é grande. Aí, de repente, ela começou a pular. E até agora, desde aí, ela continua servindo ao Senhor. Ela está numa igreja, aí servindo ao Senhor com suas filhas. Aleluia. Que maravilhoso, gente. Tem muita coisa que não dá para entender. Mas deixa, se é de Deus, é coisa boa. É coisa boa. Amém? Coisa boa, gente. Eu tinha uma enfermidade incurável, eu tenho uma biópsia aqui. 6 anos também batalhando. Tinha falado para mim que não tinha cura, né? A doutora aí falou que não tem mais cura. Aí eu queria dar um murro na doutora, porque ela insistia, mas tua enfermidade não tem cura. Aí eu cheguei no Brasil no ano 97, e sabe quando a ideia que você tem que o médico do estrangeiro é melhor? Tinha passado 5 ou 6 anos, gente. Gente, eu tinha feridas. Eu tinha feridas desde aqui, ó. Desde aqui, todo o corpo, gente. Todo o meu corpo eram feridas e feridas e feridas. Gente, eu não sabia o que fazer. Supurava. Parecia Jó. E ainda assim, gente, eu não falava para ninguém. Lá no calor de Piura, gente, eu ia lá plantar obras. Nas igrejas, pegava a bicicleta, aí na terra, na poeira, íamos lá pregando. Gente, em Piura, camisa manga longa, porque eu tinha vergonha de mostrar os braços. 3 horas da tarde, gente, um calor terrível. A pessoa fala, por que você não tira a camisa? Eu tinha vergonha. Todo mundo ia para a piscina, eu não ia. Tinha vergonha, porque tinha que tirar, parecia Naamã, né? Parecia uma lepra que eu tinha. Todo o corpo. Eu cheguei aqui no ano 97. Lembro que fui para o seminário e de todos só um amigo sabia. Eu falava, olha para mim. Aí na hora que eu tirava a camisa, tá, ele ficava assim, ô louco. Aí vira, ficava de costas. Falava, ô louco, isso é tua enfermidade? O que é isso? Aí fui para o médico, né? E fizeram vários exames. E ao final a mulher falou, é uma enfermidade, não tem cura, isso e o outro, tal. Eu lembro que eu peguei o resultado e falei, ô Jesus, eu vim aqui, eu achei que a doutora agora ia encontrar a solução. Eu achei que agora a doutora ia falar, nossa, vamos dar esse remédio aqui, essa creme aqui, e você vai ficar curado. Porque é isso que eu esperava. E quando eu fiquei na mesa aí, ela falou, já tem o resultado, ligou para mim. Ela tinha conversado com outros doutores sobre a minha enfermidade. Falou, é uma enfermidade rara. Eu falei, mas e daí? Mas é que não tem cura. O médico, às vezes, né, é chato. Mas como assim? Não tem cura. Mas e que o remédio eu vou tomar? Falei, que eu vou falar? Não tem cura. Eu tenho que ainda conversar com outros colegas e ver que tipo de tratamento vamos te dar. Gente, eu estava com isso aqui, todas essas feridas, gente.
e falar que não tem cura. Puxa vida, eu peguei, saí do consultório, lembro que chorei na rua, aí em Londrina. Eu cheguei e falei, como tinha falado ontem, né? Dando testemunho, eu falei, eu caí de joelhos. Caí de joelhos e falei para o Senhor. Falei, Senhor, estava com tanta esperança de que de repente falariam para mim que alguma coisa ia acontecer e eu já queria me livrar disso aqui. O Senhor sabe que falam que não tem cura. Mas, Senhor, eu não vou fazer nada. Falei, Senhor, mas uma coisa, porque o medo era uma infecção, como que chama, generalizada. Porque tinha ferida, gente, só no rosto que não tinha ferida. Daqui, parecia um cara bom aí da Assembleia de Deus, né? Todo aí, né? Porque não sabia o que tinha. Daqui até aqui. Gente, eu não sabia qual coçar. Eu ficava assim, qual coço? Mas eu fiquei de joelhos e orei ao Senhor. Falei, Deus, saiba uma coisa. Seja o que for, duas coisas. Eu vou te servir e vou te amar até o final. Limpei as lágrimas e comecei a andar. Fui para o seminário e já não prestei atenção na enfermidade. Mas uma coisa era certa. Cada vez que eu ia para tomar banho, alguma coisa, eu começava a ver que as feridas começavam a secar e já não começaram a aparecer. Aí eu não tomei nenhum remédio. Aí foi passando 3 meses, gente. Parecia uma pele de criança. É ruim que não continue essa pele de criança. Mas, gente, fiquei limpinho. Eu falei para o garoto aí de estudo, que também estudava aí no Sul-Americano, olha! E ele ficou surpreso. Falei, vira! Vira! Ué, o que você fez? Eu falei, nada. O Senhor obrou. Mas e como? I don't know. Não sei. Deus faz coisas, gente, que a gente não sabe como é que Ele faz. Mas Ele é Deus. Amém? Fiquei curado totalmente. Até o dia de hoje, gente, não mais feridas. Sempre que eu olho para a minha biópsia, que tenho até aqui, eu vejo a graça do Senhor e o poder do Senhor. Gente, Ele é vivo. Deus é real. Amém? Deus não é uma ideia. Deus é real. Deus está com você. Ele prometeu estar todos os dias conosco, até os confins da terra, até o final de tudo, Ele vai estar com a gente. Lembro que um dia estávamos indo para a selva, na caminhonete. Gente, e a caminhonete virou, porque estourou o pneu de atrás. Tem tanta coisa, gente, experiência de ter morrido, já não estaria aqui. Pneu de atrás estourou. E a caminhonete, aí ele estava indo para o abismo e o pastor que estava dirigindo, na escuridão, e não conhecíamos a estrada, ele puxou assim por querer puxar para a direita e a caminhonete virou. E aí quando virou, gente, na escuridão, 10 horas da noite, na selva, com as plantas tão grandes, fica escuro total. Aí saímos da caminhonete pela janela, e aí, gente, escutamos, tinha um abismo, e lá no fundo escutava um rio. Escutamos, e nos mirávamos assim, olhávamos um para o outro, falou, graças a Deus que a caminhonete, 3 metros, mais 3 metros, ela tivesse ido lá no fundo, e ninguém ia encontrar a gente. Como que Deus fez? Por que o pastor puxou para a direita, se ele, de repente, na hora, como ele não conhecia, porque era uma curva que tinha que dar a volta, ele puxou para a direita, mas é o Senhor, entendemos que o Senhor tem muita coisa que não dá para entender, mas Deus faz. Tinha uma mulher que falava, mas por que Deus me deu um filho down? Deus sabe o que dá, e não é coisa ruim. Deus abençoa as nossas vidas, gente. Deus é grande. Salomão não entendia. Uma das coisas que Salomão não entendia, e se ele não entendia, vai ser ruim vai ser difícil também a gente entender, é que ele não sabia como Deus obrava. Ele é o soberano do universo, Ele faz como Ele quer.
Ele trabalha os tempos. Já imagina, Sara, com 90 anos, grávida. 90 anos. Você já viu uma mulher de 90 anos grávida? Sara ficou com vontade de comer papa la huancaína aos 90 anos. Queria ceviche. Ficou grávida, Sara. E aí todo mundo... Gente, parece... Ou seja, eu acho que parece que tem coisas que tão complicadas e parece que quanto a gente mais ora, parece que ficam mais complicadas. Eu batalhando 5, 6 anos com minha enfermidade e quando achei que já encontraria a resposta, foi o quê? Piorou a coisa, como que, tua enfermidade não tem cura. Eu esperava outra coisa. Mas aí, quando já acabou o poder do homem, começou Deus a ministrar. Eu falava, agora sou eu, você vai ver, William, quem sou eu, quem te chamou para o ministério. 25 anos, Sara foi chamada com 65 anos, Deus prometeu um filho, e depois dos 90 anos, passaram 25 anos, e ela teve um filho. Davi foi chamado para ser rei. Quantos anos ele tinha? 15, 16 anos. Ele foi rei com 30 anos. 15 anos ele passou perseguição. Saul, o rei, o primeiro rei de Israel, começou a seguir a Davi. E foi. Passaram 15 anos para ele ser o rei de Israel. Por que não foi por que Deus não eliminou de uma vez a Saul, tirou do palco aí do cenário e deixou aí o Davi? Passaram 15 anos e Davi teve que sair até o estrangeiro, fugir da violência de Saul. Os tempos, Deus é o Senhor do tempo. Deus tem uma visão ampla do tempo. Não se preocupe, e com isso eu termino. Não se preocupe se ainda tem coisas que não aconteceram. Quem sabe Deus está fazendo a sua obra. Deus está acomodando, arrumando as coisas. De repente você luta com uma enfermidade. Fala, até quando, Senhor? Eu também falava, até quando? Minha irmã falava, até quando? Mas Deus fez um milagre. Eu recebi uma promessa dos 20 anos para ir para Mali. Foram passando os anos, e eu falei, Senhor, será que estou te desobedecendo? Porque até agora eu não vou. Estou desde março do ano 2009, lá no Peru. A segunda vez que fui. Estou desde o 2009. Quando já era a hora de ir para o Peru, eu falei, Deus, e o Mali? Quando que eu vou? Estava preocupado. Olha, no último culto, porque eu lembro que viajei uma terça-feira, no último culto que eu participei da 8ª igreja IPB presbiteriana, aí em Londrina, quando já iam orar por mim e pela Bruna, porque estávamos viajando já para o Peru, ainda eu tinha dúvida. Senhor, eu estou indo para o Peru, mas eu acho que eu deveria ir para a África. Senhor, por quê? Gente, esse dia domingo, o pastor deu as boas-vindas para um casal da Guiné-Bissau. Quando falou, vamos dar as boas-vindas, aqui um casal da Guiné-Bissau, e a Guiné-Bissau é fronteira com Mali. Quando escutei Guiné-Bissau, eu olhei para trás, era um casal da África, que eu tinha chegado e tinha ido para o culto. Terminou o culto, a primeira pessoa que me aproximei foi para eles. E falei para eles, né, porque eles falavam aí português. E eu falei, bom, cumprimentei e falei, vocês conhecem pessoal de Mali? Ele falou assim, por que você está interessado em ir? Eu falei, sim. Aí eu tinha 33 anos. Falei, sim. Ele olhou para mim, a cabeça, os sapatos, falou, não vá ainda. Falei, mas por quê? Por que você acha que eu não vou? Não, em Mali, eles obedecem e respeitam as pessoas idosas. E você tem 33 anos, você é muito novo. Deixa crescer a barba branca, deixa ficar com câncer, deixa. Não se preocupe, quanto mais velho você ficar, vai ser melhor. Porque de repente você vai e você sabe muito mais que um pastor que está em Mali. Mas ele vai respeitar mais o pastor idoso, ainda que fale heresias, que a tua voz, porque você é jovem. Gente, eu fiquei com uma paz tão gostosa. Falei, então eu não vou.
Fala, não, vai para o Peru. Deixa ficar mais velho, aí você vai para Mali. Glória a Deus. Agora sim vou viajar para o Peru. Oh, como é que Deus faz essas coisas? Dá para entender? Por que Deus não falou antes? Deus esperou, né? No final. Deus, não sei, gente. Deus não é ruim, mas cada coisa, gente, Deus é maravilhoso. Ele sabe como trabalhar. Gente, descansemos nas mãos de Deus. Termino dia 11 de abril, estou voltando para o Peru. Eu falo uma coisa para vocês. Eu vou voltar e vou continuar trabalhando. Final de abril estamos indo para abrir uma nova obra. Eu vou continuar trabalhando lá no norte do Peru. Mas vocês vão continuar trabalhando aqui no lugar onde Deus colocou vocês. Amém? Eu lá, vocês aqui. Mas vamos continuar trabalhando, gente. O Deus que eu sirvo lá na selva, na montanha, nas cidades, é o mesmo Deus que vocês vão servir e que servem aqui na cidade. Amém? Vamos trabalhar juntos, gente? Amém? Glória a Deus. Vamos trabalhar, gente. De repente, Deus nunca vai tirar você daqui. Tudo bem. Mas você vai fazer a obra do Senhor aqui. Então eu vou tranquilo. Amém? Vamos trabalhar para o Senhor, para o Rei da Glória. Amém? Deus de deuses, Rei de reis. Que você não sabe como Ele vai fazer as coisas, mas Ele faz acontecer. Aleluia, então eu vou tranquilo, vou continuar trabalhando lá, sei que vocês vão continuar segurando as pontas, continuar trabalhando, e você aqui, amém? Maringá, Astorga, não sei os lugares por aqui, de repente você vai continuar trabalhando. Vai nos hospitais, visitar o pessoal, vai lá nos vizinhos, compartilhe o pão com o necessitado. E se você achar que tem um dinheirinho aí para me apoiar, para levar Bíblias lá na selva, mais ou menos 17, 18 reais é uma Bíblia econômica, tá bom? Se você achar, Pastor William, eu quero apoiar com 2 Bíblias, aí vocês conversam com o pastor ou o conselho missionário, aí de repente, Pastor William, temos aqui uma oferenda dos irmãos e esse dinheiro vai para a compra de Bíblias. Agora, se você falar, não, eu quero esse dinheiro que o pastor William comprasse uns brinquedos para as crianças, a gente vai respeitar, mas vamos levar lá na selva e vou tirar fotos. Fala, irmã Maria, né? Lembra da oferta que você mandou para os brinquedos? Estão aí 5 crianças. Aí está. O que para você era real, papel, eles viraram brinquedos e estão abençoando as crianças lá no Peru, no povo Aguajum. São nossos irmãos, amém? De repente não tem sapatos, mas são comprados com o mesmo sangue que também comprou a nós. Eles têm o mesmo Espírito de Deus que você tem em seu corpo, dentro, amém? Gente, Deus abençoe, pastor Alessandro, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado, obrigado a todos vocês, gente, vamos terminar orando e agradecer a Deus, Deus é maravilhoso, Ele é vivo, amém? Fique de pé, gente, vamos orar. E querido Deus, toda a glória, toda a honra, Senhor, damos a Ti. Obrigado, Senhor Jesus, por me permitir, Senhor, conhecer esta igreja já de muitos anos, pastor Alessandro, sua esposa, sua família. Obrigado, Senhor, por ter usado esta igreja, Senhor, para me apoiar financeiramente, economicamente, estar orando pelo nosso ministério, estar acompanhando a gente lá no norte do Peru. Obrigado, Senhor. Estou viajando, Senhor, mas obrigado porque queremos continuar te servindo, Senhor. O Senhor é todo poderoso. O Rei da Glória, queremos fazer teu nome conhecido no nosso bairro, na nossa família, aqui em Maringá ou em alguma outra parte do mundo. Senhor, queremos continuar te servindo. O Senhor chamou Abraão e o Senhor continua chamando muita gente ainda para fazer a sua obra. A obra do Senhor não ha terminado. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor e fala, Senhor, usa a minha vida. Aí na empresa, onde você trabalha, na universidade, com os colegas, aí faz a obra do Senhor aí no meio do povo. Você trabalha aqui, eu volto para o Peru e vou trabalhando lá. Senhor, usa as nossas vidas. Aqui estão, Senhor, nas tuas mãos. Continuamos crendo em teu poder, que o Senhor faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos, porque o Senhor é Deus, porque a nossa mente não pode te reter.
Senhor, vai além dos nossos pensamentos. Obrigado, porque o Senhor é o soberano do universo e temos o privilégio de ter o Senhor no meu coração, no nosso coração. E obrigado, Senhor, pela maravilhosa sangue que nos comprou e o Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Honra e glória damos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Como falamos lá na igreja, dê palmas para o Senhor, irmão. Vai lá, vai palmas, aleluia. Um rei da glória, aleluia. Amém. Pastor. Muchas gracias. Deus abençoe, louvado seja Deus.